Queridos, boa noite, graça e paz. Quero te convidar a ler sua Bíblia, no Evangelho escrito por João, capítulo 4. A partir do versículo 1. É sempre um privilégio poder ser o porta-voz das boas novas do nosso Senhor Jesus. Embora seja um privilégio, também é uma grande responsabilidade ser o substituto desse culto de hoje para fazer a exposição da palavra do nosso Senhor Jesus. Todos acharam de um amém? Amém. Os fariseus ouviram falar de Jesus, que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Você pode dar graças a Deus por essa palavra nessa noite? Jesus não é aquele que só faz milagres. Muito embora até o presente momento os discípulos tinham visto Jesus dando vista aos cegos, fazendo surdos ouvirem, mudos falarem, Jesus expelindo demônios. E o primeiro milagre, lá naquele cenário do casamento no Caná da Galileia, transformando a água em vinho, eles observaram todas essas manifestações espirituais e sobrenaturais por parte de Jesus. Mas Jesus não é esse que só faz milagres. Depois do encontro que ele teve com Nicodemos, as tratativas de Jesus estão sendo um pouco diferentes. Muito mais do que tratar do corpo físico, ele está tratando do interior, da alma e do espírito do ser. E agora ele vai se encontrar com essa mulher, porque Jesus não é só aquele que faz milagres, mas ele anda em retidão com a vontade do Pai e nos convida a viver uma vida em obediência. Foi necessário passar por Samaria. E para isso, foi necessário passar por Samaria. Vou repetir. Foi necessário passar por Samaria. Samaria era um território proibido, hostilizado pelo povo judeu. E isso se dá depois da morte de Salomão, com a divisão dos reinos, onde 10 tribos vão se tornar agora o reino do norte. E as 2 tribos, Judá e Benjamim, vão se transformarem no reino do sul. E essa divisão, ela vai se dar agora a uma construção de novas culturas, de novas ideologias. Segundo Reis, capítulo 17, a partir do verso 24, vai começar a dizer que depois de que o rei da Síria ele vai levar cativo o povo de Israel, ele vai implementar algumas culturas diversificadas em Israel. Porque quando um rei saqueava e levava cativo pessoas do reinado em que ele venceu, se sabe que ele levava as pessoas que eram fortes, saudáveis, que tinham qualidade de produzir nesse reino que eles seriam escravos. Eles não levavam os fragilizados, não levavam os doentes, não levavam pessoas deficientes. Estes permaneciam nas cidades de origem.
Todavia, a notícia que chega na Síria é que o povo que está sendo implementado lá não está aprendendo a adorar o Deus da cidade. Então ele devolve um sacerdote do cativo para Samaria, devolve para Israel, para que esse sacerdote doutrine, ensine ao povo como adorar ao Deus de Israel. Mas ele distribui pessoas da Babilônia, pessoas de Hamat, Cuta, Ava e Sefarvaim. São culturas diferentes. Esse povo não vai só com o corpo, com as roupas do corpo para Israel, mas eles levam consigo as suas culturas, eles levam as suas ideologias, eles levam as suas religiões, e isso vai gerar uma pluralidade e um misto de culturas e possíveis formas de culto dentro da cidade de Samaria. Eles vão chegar lá e vão se casar e se darem em casamento. Eles vão dar origem a um povo mestiço. Para um judeu legítimo isso é abominável, porque estão misturando judeus com pessoas de outras nacionalidades, de outras províncias. Estão nascendo pessoas de raças inferiores que estão levando sincretismo e heresias para dentro de Israel. Então, Samaria é um território proibido. Só que escolher ir a Samaria ou não ir a Samaria fala mais sobre nós do que sobre os próprios samaritanos. Porque nós somos impregnados, tragados pelo senso de superioridade, olhando para os samaritanos como não merecedores da graça desse Cristo que nós provamos e desfrutamos por uma experiência direta com Ele. Nós olhamos para os samaritanos e vemos como os mestiços, como raças inferiores, como pecadores, perdidos e pervertidos em todas as qualidades de males existentes. Eles estavam ali alocados em Samaria, e escolher não ir em Samaria, compartilhar as boas novas do Evangelho, fala muito mais sobre nós do que sobre os próprios samaritanos. Nós não temos o direito de rejeitar, ir até a Samaria para poder pregar a palavra. Cabe a nós cumprirmos completamente aquilo que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Jesus ele está ali assentado sobre um poço. E ele não está sentado porque ele está com sede. Jesus está sentado porque ele está cansado por conta da viagem. Ir até a Samaria, ir até a Galileia, que era a intenção de Jesus aqui, porque ele ouviu as informações que os fariseus estavam ouvindo que estava acontecendo no ministério dele. E com isso, ele não queria criar nenhum tipo de alarde, nem criar nenhuma objeção naquele momento. O intuito de Jesus era consolidar o seu ministério e os seus discípulos. Então ele se retira para retornar para Galileia. E o caminho mais perto era passar por Samaria. Mas judeu que é judeu não escolhe passar por ali. Ele dá a volta e cria o caminho que for para que não seja necessário passar por Samaria. Mas Jesus sabe que muito mais do que ser rápido passar por ali, existia uma vida que precisava dele e que estava ali em Samaria. Ele está sentado sobre o poço. É irônico aqui. A fonte de água viva sentada sobre um poço, cansado da sua viagem. Ao meio-dia, no horário mais quente do dia, Jesus já tinha marcado um encontro com a mulher samaritana, só que ela não sabia que o encontro tinha sido marcado. Todos tinham o costume de sair para banhar água, ou no nascer do dia, ou ao pôr do sol, que o calor não era tão cruel. Mas ela, não sei se hostilizada pela sociedade, se alguém de uma fama envergonhada, ou alguém que tinha muita necessidade de beber água, vai ao meio-dia naquele poço para poder buscar água. E Jesus ultrapassa aqui as fronteiras da cultura, da religião e da sociedade para poder falar com essa mulher. Porque ele se dirigia a ela, quebra muitos tabus. Primeiro, porque um homem judeu legítimo não falava com uma mulher publicamente. Ainda que essa mulher fosse sua irmã, fosse sua mãe ou fosse sua esposa, mulher no Oriente Médio era considerada uma raça inferior. Então os homens não falavam publicamente com suas mulheres ou com qualquer outra mulher.
E no condicionamento de Jesus, um mestre, um rabi, um homem respeitoso jamais se dirigiria a uma mulher que possuía uma postura ou uma conduta duvidosa como ela. Mas Jesus se direciona a essa mulher para poder falar com ela, porque Ele sabe que ela precisa daquele encontro, muito mais do que da água que ela foi buscar ali. E sabe qual é a reação dessa mulher? É uma reação hostil, é uma reação surpresa. Depois de tantos anos de atrito que vivem os judeus com os samaritanos, porque a ideologia religiosa era tão abrangente naquele tempo que isso interferia nos relacionamentos de indivíduo para indivíduo. Por que você não gosta dela? Ou por que ela não gosta de você? Não sei, porque ela é arminiana e eu sou reformado, porque eu sou calvinista, porque eu sou pentecostal, eu gosto do culto com a luz apagada e ela gosta do culto com a luz acesa. Eu sou adepto de cultuar de forma vestida socialmente, ela vem um pouco mais informal, eu não sei qual é a razão, mas o partidarismo foi criado e por conta disso nós nos odiamos, não sabemos o porquê. Eu não sei qual é o nome dela, eu não sei onde ela mora, eu não sei qual é a fé que ela professa, eu não sei quais são os sonhos dela para o futuro, mas porque disseram que a gente não pode se relacionar, nós não nos relacionamos. Só que Jesus se dirige a ela e vai pedir água, me dá água para beber. Ela vai dizer: você sendo judeu e eu uma samaritana, você me pede água para poder te dar? Jesus olha para ela e diz assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água. Se você conhecesse o dom de Deus, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa capacidade não acessa, a nossa habilidade não nos transpõe, os nossos relacionamentos não nos permitem acessar, é dom de Deus. Nós precisamos entender que não há absolutamente nada de melhor, de mais perfeito que nós possamos fazer, e que com isso façamos que Deus nos ame mais do que aquilo que Ele já nos ama, e também não há absolutamente nada de tão ruim que nós possamos fazer que faça com que Deus deixe de nos amar por conta dos nossos erros, dos nossos equívocos. Ele te conhece exatamente do jeito que você é. Ele conhece os seus pecados, Ele conhece as nossas fragilidades, Ele conhece as nossas limitações, mas tudo é por meio da graça, que é o dom de Deus que está sobre nós nessa noite. E o Evangelho está nos relacionamentos, porque o Evangelho não é obrigatoriedade. Não é possível fazer o Evangelho descer para abaixo de ninguém. Evangelho não é imposição, o Evangelho está contido e construído nos relacionamentos. Quando nós conhecemos e nos damos o direito de ser conhecido pelo outro, quando nós identificamos para atender e corresponder às suas necessidades, quando nós entendemos aonde o outro quer chegar e o que ele realmente precisa. Se você conhecesse o dom de Deus. Só que microencontros promovem macroefeitos. Os 10 leprosos se encontraram com Jesus e viveram uma cura instantânea. E mesmo assim isso não foi suficiente para mudar a vida de todos eles, porque o texto diz que só um voltou para agradecer, tendo visto o que Jesus havia feito por ele. Enquanto com ela não viu nenhuma manifestação sobrenatural, metafísica, transcendente, mas um diálogo foi capaz de mudar tudo. De pedinte, ele se torna fornecedor. E de fornecedora, agora ela se torna uma pedinte. Porque na presença de Deus, a qualquer momento, tudo pode mudar. Só que ela responde a esse homem: você, sendo judeu e eu samaritano, me pede para beber? Mas aí a contra-resposta dele é: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água. Não. Você não tem balde, não tem corda, vai pegar água com o quê? Judeu, sem balde, sem água,
desprezando as características de Jesus, mas não despreze aquilo que não é aparente, porque onde não está a aparência pode estar contida a solução daquilo que nós realmente precisamos. Ela pergunta para ele: é você maior do que o nosso pai Jacó, o dono desse poço, de quem desfrutou da água desse poço? E nós estamos aqui nessa noite para desfrutar da presença desse que falou com ela, que era muito maior do que Abraão, muito maior do que Isaac, muito maior do que Jacó. Ele era o próprio Deus, o dono da fonte do poço, dono de Abraão, dono de Isaac, dono de Jacó, construtor dessa história. Ele é a fonte que jorra diretamente do trono de Deus. Ele é Jesus Cristo, enviado das nações. Ela fala assim: mestre, me dá dessa água então, eu preciso dela para que eu não volte aqui, para que eu não tenha mais sede. Aí agora Jesus olha para ele e diz: você realmente não entendeu absolutamente nada ainda. A água que eu tenho não é material, não é física, não é desse mundo. Mas não há salvação sem arrependimento. Jesus já disse para ela quem ele era de verdade. Ela olhou para ele como um judeu. Agora ela vai olhar para ele como um profeta. E no final do diálogo vai olhar para ele como um salvador. Mas Jesus já identificou quem ele era de verdade. Agora ela vai precisar lidar com as tratativas com verdade diretamente com quem é a própria verdade, para que alguma coisa possa começar a acontecer na vida dela ali. Jesus fala: tira o água, vai lá e chama o teu marido. O castelo dessa mulher vai sendo desconstruído pouco a pouco na mente dela. Ele tem água, está disposto a dar, ela quer beber, mas a cláusula para ela acessar a água é: chama teu marido. Ela não tem marido. E quando Jesus fala com ela sobre marido, ele está fazendo uma possível alusão sobre as divindades que estão intrínsecas ali em Samaria, levados pelos povos das outras sociedades. Mas se não é, se de fato ela é uma mulher imoral, é uma mulher cheia de complexos, é uma mulher completamente carente, vazia, complexada emocionalmente. Imagina, 5 tentativas de ser feliz, 5 tentativas de construir uma família e fracassada, e que esse encargo da culpa cai totalmente sobre ela, porque somente o marido tinha o direito de dar a carta de divórcio caso ele estivesse insatisfeito com o comportamento dessa mulher como dona de casa e como esposa. Então a culpa de não ter um casamento bem sucedido é toda dela. 5 casamentos falidos, frustrados, destruídos, acabados. Imagina como era a mentalidade dessa mulher, a alma dessa mulher. Jesus sabia que o que ela precisava não era de marido nem de água. O que ela precisava era da presença dele sobre a vida dela. É isso que nós precisamos compreender: as riquezas transcendentes, a profundidade do poder de Deus sobre a nossa vida nessa noite. O que nós precisamos talvez não seja aquilo que nós idealizamos. Nós somos tomados pelo engano de descobrir nessa jornada de fé que aquilo que nós achamos intensamente que nós precisamos não é aquilo que de fato precisamos. O que nós precisamos é de Jesus na nossa vida. Água, a boca que sente sede em algum momento vai sentir sede de novo. Fome, comida, em algum momento nós sentiríamos fome de novo. Companhias, nós sentimos falta da presença de pessoas, mas haverão tempos de ausência. Cura, Deus ele tem todo o poder de fazer você sair daqui curado de alguma enfermidade num culto como esse, mas você ser acessado por diversas outras enfermidades existentes no mundo. Mas com Jesus nós entendemos a plenitude de todas as coisas, como o apóstolo Paulo fala que ele sabe padecer em necessidade, mas também sabe viver em tempos de abundância. Ele sabe viver com a resposta ou com a ausência da resposta das orações. Ele sabe viver feliz, ele sabe viver triste, ele sabe estar rodeado de pessoas, ele sabe estar em momentos de solidão. Contudo, ele afirma com convicção, e nós também podemos afirmar essa noite: ainda podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O assunto flui para além do assunto de espiritualidade.
O assunto agora já não é mais o preconceito quanto a forma de adoração. Ela foge pela tangente, envergonhada. Jesus acessou o cerne do problema dela ali. Ela não quer tocar nesse assunto. É a última coisa que ela quer falar. Então ela fala: mestre, eles disseram que nós precisávamos adorar em Gerizim, mas vocês dizem que o local da adoração é em Jerusalém. Ela muda o assunto, o contexto do assunto. Jesus fala para ela: creia em mim. Creia em mim. Não creia nas circunstâncias. Não creia nas coisas. Não creia nos recursos. Creia tão somente em mim. Porque vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, em que não vai ser em Gerizim, não vai ser em Samaria, não vai ser em Jerusalém, um templo que foi construído por eles. Embora nós que somos os judeus, que não temos a verdade, adoramos aquilo que sabemos, vocês adoram aquilo que vocês não sabem, mas vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está transcendendo aqui todas essas coisas de cultura, de ideologias, de religião, de espiritualidade. O que Jesus está dizendo para essa mulher é: não importa se a luz é acesa ou se ela é apagada, se a igreja está pintada de branco ou se está pintada de preto, se o fulano ora ajoelhado ou ele ora de pé, vai chegar um tempo em que Deus está procurando, porque o problema já é antigo. Se Jesus está dizendo que Deus está procurando pessoas que adoram em espírito e em verdade, é que naquela época já existiam pessoas que adoravam na carnalidade da mentira. Não importa a forma que vocês vão prestar o culto, a base, o princípio é que precisa estar associado com a palavra, com o reino de Deus. Mas o interessante é que mesmo assim ela tem uma preocupação saudável dentro dela. Ela cresceu doutrinada por aquela verdade que precisava adorar ali. Eles criaram um sacerdócio paralelo. Tornaram um culto sincrético. Eles adoram várias divindades e vários deuses, além do Deus verdadeiro. E a preocupação dela é saber se ela está equivocada e como é que ela pode começar a fazer a coisa do jeito certo e da maneira certa. A preocupação com a forma de adorar. A adoração restrita é aqui ou é lá. Não importa. O que importa é que você adore ao Pai em espírito e em verdade. E toda a adoração sincera vai nos conduzir a um encontro com o Deus dessa adoração. E todo encontro vai produzir em nós um chamado. E todo chamado vai fazer um apontamento para uma missão. E qual é a missão? Sermos ponte para a verdadeira fonte, que é Jesus Cristo. Nós somos ponte, nada está centralizado em nós. Nós não somos a finalidade de absolutamente nada do que está acontecendo aqui. Não é a oratória do pregador, não é a teologia que está sendo exposta, não é a qualidade dos instrumentos, não são os tangedores da música. Nada está concentrado em nós. Nós apenas somos ponte para a verdadeira fonte, e que toda fonte tem a sua nascente num ponto mais elevado do terreno. E toda fonte que é proveniente do trono de Deus, ela vai desaguar sempre no mesmo lugar, que é em Jesus Cristo. Essa fonte que limpa, transforma, renova e purifica as nossas vidas para a glória de Deus Pai. Mas a samaritana não é o estereótipo de pessoa que aceita pelos esquemas religiosos. Ela não fala como nós falamos. Ela não pensa como nós pensamos. Ela não se veste como nós nos vestimos. Então somos induzidos a pensar se vale realmente a pena passar por Samaria para pregar para alguém que aos nossos olhos não vale a pena. Mas Jesus, e se Jesus tivesse desprezado essa mulher? O resultado que ela produziu, depois que ela creu em Jesus, ela larga o cântaro, deixa o balde, volta da cidade, e todas as pessoas que ela trouxe com ela creram em Jesus, creram que Ele era o Filho de Deus. Essa mulher, ela produziu o resultado que talvez nenhum dos discípulos ainda tivessem produzido andando com Jesus.
somos subjugados pelo tempo passado, presente e futuro. Nós somos tendenciados a olhar para as pessoas, julgando-as pelo seu passado, como não, criticando pela sua verdade circunstancial, pelo momento, pelo que nós conseguimos ver. Mas graças a Deus, Deus não vê como o homem vê, Ele não olha a aparência, mas Ele olha o coração. E Ele viu naquele dia um coração sedento em Samaria, e quando Ele viu aquilo que Ele vê em nós. Ele não vê os nossos pecados, Ele não vê as nossas fragilidades, Ele não vê as nossas doenças e as nossas mazelas, mas Ele nos vê como um ser em totalidade, como Ele idealizou na eternidade, varão e varoa perfeita para a glória de Deus. O que Jesus olhou e viu não foi o que nós vimos. Jesus não viu uma mulher imoral, Jesus não viu uma mulher frustrada, Jesus, quando olhou para ela, não viu uma mulher perdida, Jesus não viu uma pecadora, uma idólatra de outros deuses. Quando Ele olhou para ela, Ele viu um testemunho sendo gerado, Ele viu uma evangelista intensa, ganhadora de almas naquele dia. E se Jesus estivesse desprezando essa mulher? Mas o que Ele viu ali era mais importante. E a exigência do reino nunca foi capacidade. Isso não pode ser uma desculpa para não servirmos a Deus. A exigência do reino sempre foi disponibilidade. Intencionados em fazer aquilo que é macro, nós queremos pregar às nações, queremos viajar para outros países, queremos pregar para as multidões, nós vamos fazer bem aquilo que é micro. Ainda não é o tempo de pregarmos para multidões, prega para uma pessoa, para quem está acessível, para quem está na sua casa, no seu trabalho, do seu lado. Faça o que é possível fazer, porque a exigência do rei nunca foi capacidade, sim disponibilidade. Não era um engenheiro naval, mas tinha disponibilidade para poder construir a arca. Moisés não era um homem eloquente, mas teve disponibilidade para liderar o povo de Deus. Gideão não era o mais expressivo da sua família nem da sua tribo, mas teve disponibilidade para obedecer a voz de Deus que estava falando com ele. Davi, aquele garoto perdido dentre as malhadas do pai, não era guerreiro, mas ele tinha um coração disponível para lutar pelo seu povo e pelo seu Deus. Pedro, dos discípulos, nunca foi o mais preparado, mas tinha um coração disponível para poder ser um desbravador e ser um implantador da igreja de Cristo aqui na terra, para que nós estivéssemos aqui hoje desfrutando dessa realidade, dessa verdade. A mulher samaritana não tinha as melhores características para ser evangelista, mas tinha um coração pulsando para descobrir o que era a verdade, e a verdade em Cristo. Mas e nós? E nós? Somos chamados para sermos pontes para a verdadeira frente. Você pode se colocar de pé nessa noite? Feche os teus olhos comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graças nessa noite pela tua palavra que nos foi ministrada no coração, porque ela nos dá a garantia que é viva e eficaz. Ela não volta vazia, antes surtiu o efeito para o qual ela está sendo enviada para cada coração aqui nessa noite. Se nós temos dado qualquer uma desculpa para não te servir com excelência, para não entregar a ti uma adoração em espírito e em verdade, gera em nós a compulsão de te conhecer com verdade, porque todo aquele que se encontra com o Senhor jamais permanece sendo a mesma pessoa. Nos faz nos encontrar com o nosso chamado, com a nossa missão, com a nossa vocação nessa noite, para que nós possamos fazer parte desse crescimento e da edificação do teu corpo, da igreja, enquanto ela ainda está estabelecida aqui na terra, e o Senhor não vem das alturas para buscar uma igreja lavada e remida, santificada pelo teu sangue. Gera em nós corações disponíveis para fazermos
mais pelo Senhor, mas que se ainda não seja o momento de fazermos mais, que aquilo que estiver ao nosso alcance, nós façamos de bom grado e possamos realizar, não para nós, entendendo que a finalidade não é nossa, não é com os nossos recursos, não é com as nossas habilidades, não é através dos nossos dons nem dos nossos talentos, mas é um coração disponível de glorificar o Teu nome em nós e através de nós. Faça a Tua vontade. Muito mais do que essa palavra foi capaz de permear nos nossos corações e mentes, que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do qual é a Tua intenção, do Teu verdadeiro propósito para cada um como indivíduo e como igreja, que vai ecoar as verdades do Teu Evangelho até que o Senhor venha. Essa é a nossa oração nessa noite. Grato. Nossos corações já foram alcançados e transformados pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém.